Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade na segunda mensagem da nossa série Vida no Espírito. E hoje nós vamos tratar sobre o tema Fruto do Espírito. Na semana passada, o reverendo Felipe, fazendo a abertura desta série, e falou um pouco sobre andar no Espírito, a tomada de decisão de encarar a liberdade que Deus nos deu por meio de Cristo e viver uma vida moldando-se por esta nova realidade e por essa liberdade. Hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito. A Bíblia descreve quais são esses frutos. Depois, no domingo que vem, vamos falar um pouco sobre uma vida carregando fardos, suportando-nos uns aos outros. E encerraremos a série falando um pouco sobre o gloriar-se na cruz. Mas aproveitando um pouquinho o gancho do domingo passado, o pastor Felipe fez uma pergunta para vocês, uma pergunta inserida no tema, na mensagem, mas foi um pouco retórica também. Quem dirige a nossa vida? E ele falou um pouco sobre isso. Quem anda dirigindo o nosso caminhar, as nossas atitudes, os nossos pensamentos? E vocês puderam pensar um pouco sobre, e ele concluiu dizendo que a nossa vida deve ser dirigida pelo Espírito, porque o Espírito nos assemelha a Cristo. Mas hoje eu quero trazer uma outra pergunta. Como saber se o Espírito está dirigindo as nossas vidas? Então, de quem dirige a nossa vida, hoje nós partimos para uma compreensão mais clara que o Espírito deve dirigi-la, mas como saber se o Espírito tem dirigido a nossa vida? O contexto dessa carta aos Gálatas, ele é interessante porque é uma igreja cristã, mas havia gente infiltrada lá, pregando o judaísmo, os famosos judaizantes, querendo introduzir a lei e os costumes da lei na vida das pessoas, colocando em xeque a pregação que a salvação é pela graça. Paulo se esforçou tanto, se empenhou nessa pregação, que nós somos salvos pela graça de Deus. E alguns começaram a espalhar coisas sobre a lei, que na verdade a lei deveria ser obedecida, as pessoas circuncidadas, os judaizantes estavam lá. E Paulo explicou que em Cristo nós vivemos a liberdade. Nós não precisamos ter uma lei ou viver correndo atrás de uma lei para provarmos que somos filhos de Deus. Quando vivemos e andamos no Espírito, a gente consegue frutificar dia após dia, provar com testemunho, com atitudes transformadas que o Espírito Santo habita em nós. Portanto, vivemos uma nova vida no Espírito. E eu quero ler com vocês hoje a partir do verso 19, Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19, a partir do 19. O texto diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. É o que o texto de hoje nos diz. Ele fecha com o verso 26 ali, orientando a não sermos invejosos, a não provocar ira das pessoas. Mas eu queria encerrar mesmo no 25, porque ele faz essa afirmação final, finalizando esse tema dos versos anteriores, que o Espírito de Deus que nos deu vida, que ele também controle essa nossa vida. É o pedido do apóstolo Paulo aos crentes gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta bastante pastoral, mas também muito crítica. É uma das cartas que ele faz quase nenhum elogio à igreja. Ele faz duras críticas às atitudes que eles estão tomando de abandono do evangelho. Eles receberam a mensagem pura do evangelho, a mensagem da graça, a mensagem das doutrinas da graça por meio da fé, sobre Cristo ter morrido na cruz, assumindo o lugar da sua igreja, sobre o Espírito Santo renovar, vivificar, transformar. Eles receberam a plenitude dessa mensagem na íntegra, mas estavam abandonando as práticas reais de uma pessoa transformada pela fé por exigências da lei que estavam sendo impostas por pessoas infiltradas ali dentro. Portanto, a ideia central que eu quero tratar com vocês aqui hoje é que a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, ela é reconhecida pelo que ele produz em nós. E por que eu quero tratar essa ideia? Por que eu quero tratar essa ideia central? Porque nós vivemos numa época, e isso começou a existir desde o início do século XX, perpetua, sobretudo onde a igreja evangélica é bem forte, perpetua-se uma ideia de que o Espírito Santo está presente apenas onde há coisas extraordinárias. E é lógico, nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, a gente percebe sim que a descida do Espírito Santo, ela foi extraordinária, foi um evento maravilhoso, houve um falar diferente, houve uma pregação poderosa, houve milhares de conversões, extraordinariamente pessoas de outros lugares sem conhecimento falando e um estrangeiro entendendo na sua própria língua. As pessoas recebiam poder e muitos sinais, maravilhas aconteciam. E Paulo, sendo apóstolo chamado por Jesus, ele tinha tudo para iniciar esse texto falando dessa forma, sobre milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Mas ele não começou. O tema que nós vamos tratar hoje, o fruto do Espírito, ele não tem nada a ver com coisas extraordinárias, ele tem a ver com caráter, com o ser, com o novo ser que passamos a ter a partir de Cristo. Repare bem, na Bíblia nós também temos textos, passagens sobre os dons do Espírito. Os dons existem. Dons são presentes que Deus confere a cada um de nós. Cada um tem o seu, em cada um Deus desenvolve de uma maneira. E esses dons são as práticas da fé que fazemos para a glória de Deus, no serviço a Deus, no serviço ao próximo. Alguns desses dons são extraordinariamente dados às pessoas. Mas ele não começa falando dos dons. Os dons vêm lá para frente. Vem lá em 1 Coríntios. Aqui, ele começa falando sobre o fruto do Espírito. Nas versões mais antigas, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é... E ele começa a falar, descrever.
E repare, ele também não fala os frutos do Espírito, ele não usa o texto no plural, nem no original está no plural, ele fala fruto do Espírito. O Espírito Santo produz em nós um fruto, subdividido em várias áreas, que nós desenvolvemos de fé em fé, como temos aprendido em Romanos, dia após dia, período por período, degrau por degrau, tropeço após tropeço, até que a gente pare de tropeçar. É caminhada, é dia a dia, é processo. A vida cristã é assim. Os frutos não vêm da noite para o dia, não vêm logo de manhã. Temos que saber esperar a colheita, mas viver sempre regando, sempre semeando. É assim que o fruto do Espírito se desenvolve nas nossas vidas. Portanto, a presença do Espírito Santo é reconhecida pelo que ele produz em nós. Ele produz mudança. Todo aquele que recebe a Cristo e o Espírito Santo habita nele, ele passa a viver de uma forma diferente, a pensar de uma outra forma, a falar, a fazer, tudo na vida dessa pessoa é transformado. E eu quero trabalhar 2 pontos, e o primeiro deles é o seguinte: para a gente entender o que é o fruto do Espírito, a gente tem que entender primeiro o que não é. Porque muitas pessoas, por causa dessa confusão que eu falei, muita gente pensa que o Espírito Santo só está presente quando tem coisa extraordinária, né? Quando tem alguém falando alguma coisa fora da ordem, quando alguém faz uma profecia, quando alguém descobre alguma coisa através de uma revelação. Tem gente que acha que o Espírito Santo só se manifesta dessa forma, ou em uma cura, ou em algum demônio expelido de alguém através de uma oração. Mas Paulo categoricamente diz aqui que não. O Espírito Santo, ele habita, ele atua, ele se manifesta nas nossas vidas a partir do que é ordinário. E por causa dessa confusão, por muita gente pensar que é só onde tem coisa extraordinária que o Espírito está, muitas vezes focam só no extraordinário e se esquecem do essencial. Então vocês veem muitas pessoas por aí, na mídia, nas igrejas, falando em línguas, mas xingando dentro de casa. Muitas pessoas fazendo profecias, mas maltratando a esposa, tratando o esposo, dando mau testemunho, sendo infiel nos seus negócios, sendo corrupto nos seus tratos diários. Por isso, meus irmãos, que não devemos ceder a essa confusão e entender que o Espírito Santo se manifesta no ordinário. É no conviver, é no abraçar, é no falar, é no lidar, é no trabalhar. E se aprouver a Deus, nós podemos sim experimentar coisas extraordinárias. Só que as coisas extraordinárias não são o essencial. Não são a regra, são a exceção. O Espírito se manifesta na caminhada do povo de Deus. Portanto, antes de sabermos o que é o fruto do Espírito, precisamos saber o que não é. E a gente já vê de cara aqui no início, quando começamos a ler, ó. As coisas que não são do Espírito, o texto diz que são coisas da natureza humana. É o que a gente estava vendo hoje na escola dominical, né? E o que a gente está vendo em Romanos há dias. Tudo aquilo que é próprio nosso, natural nosso, que vem da nossa essência, vai contra Deus. E o pastor Felipe também falou isso semana passada. Há uma guerra, uma luta entre a nossa natureza e a natureza de Deus. E essa briga, essa luta, ela é resolvida em Cristo, porque quando Cristo entra em nossas vidas, vivemos a partir daí uma novidade de vida. Começamos a desenvolver em nós esse fruto que nós vamos conhecer. Mas em primeiro lugar, o que não é fruto do Espírito Santo? Verso 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, as tendências à imoralidade sexual,
E nós vivemos numa época e num país e numa cultura onde isto está fervendo. Uma pessoa não precisa assistir a um vídeo ou a um filme pornográfico para ter acesso a isso. Hoje em dia existe o chamado soft porn, né? Que é aquela pornografia presente nas propagandas, na televisão, na novela, no scroll do Instagram, do Facebook, do YouTube, onde de leve, sorrateiramente, a pessoa vai vendo alguém com um pouquinho menos de roupa aqui, com uma sensualidadezinha ali, e aos poucos isso vai se banalizando, até que a pessoa ache normal. E é pecado. É fruto da carne. Aquilo que Deus preparou e separou para o casamento tem sido banalizado, tem sido desvalorizado por muitas pessoas, por meio das tentações, das inclinações da carne e também pelas tentações do diabo. Portanto, a imoralidade sexual é fruto da carne, a impureza, falta de pureza. Em tudo a pessoa pensa o que não deve, em tudo ela quer ter vantagem, em tudo ela quer se sair superior ou passar por cima das outras. Tudo que ela fala não presta, não edifica, isso é ser impuro. A impureza é fruto da carne. As ações indecentes, ou seja, é a impureza posta em prática, o que sai da cabeça e vai para as atitudes. São as ações indecentes. A adoração de ídolos, tudo aquilo perante o que nos curvamos, que não seja o nosso Deus, é idolatria. Se você se curva perante a sua profissão, perante a tecnologia, perante dinheiro, perante governos, partidos, política, tudo que ocupa mais tempo na sua vida do que o culto a Deus, a presença de Deus, é idolatria. Não precisa necessariamente ser uma estátua de pedra ou de barro. Quando é o caso de uma estátua de pedra ou de barro, é uma coisa evidente. Você está vendo que a pessoa está lá se curvando. Isso é um pecado totalmente aborrecido por Deus. Deus aborrece os idólatras. Mas também existe a idolatria velada, quando coisas são colocadas na frente de Deus. Apenas Deus merece o nosso culto e a nossa adoração e a nossa atenção. As feitiçarias, práticas espirituais que não condizem com as Escrituras. Nós que estamos aqui hoje, nós recebemos a revelação de que as Escrituras são a palavra de Deus, que elas trazem a verdade, que elas trazem Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Tudo que foge desse padrão é uma falsa religião. E reparem bem, eu não estou falando aqui de igreja, de placa, de denominação. Eu estou falando de Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Toda espiritualidade ou manifestação espiritual ou consulta espiritual que exista fora dos padrões revelados pelas Escrituras são feitiçarias. A necromancia, as adivinhações, a busca por espíritos de falecidos. A Bíblia diz que quando você faz isso, na verdade verdadeira, você está se ajoelhando perante demônios. Isso é feitiçaria. Somos chamados, recebemos a revelação e somos chamados a adorar o verdadeiro e único Deus. As inimizades. Inimizades não é simplesmente você ver que você não se dá muito bem com o jeito de uma pessoa. Eu creio que todo mundo aqui já deve ter sentido que talvez não se encaixa com uma ou outra pessoa e às vezes toma uma distância. Embora isso tenha alguns problemas também, mas isso não é inimizade. Inimizade é ficar procurando guerra, é ser beligerante, é ficar caçando briga, confusão dentro de casa, no trabalho, na igreja. Isso é inimizades, busca por inimizades. Brigas,
que é a consumação, né? Briga por nada, briga à toa, não somos chamados a isso, somos chamados em Cristo a resolver nossas diferenças pelo diálogo. As ciumeiras, o ciúme é pecado. Quando não há confiança, o pecado toma conta. As ciumeiras exageradas, os acessos de raiva, a pessoa que tem facilidade em explodir, ela tem que buscar em Cristo tratamento para isto, porque o fruto do Espírito é o oposto que nós vamos ver depois. A raiva descontrolada, a ambição egoísta. A ambição egoísta é aquele desejo só que o seu eu cresça. E não é que você quer se desenvolver. O problema do egoísmo é que você quer ser maior do que o outro. Você quer se comparar com o outro. Se desenvolver ou querer se desenvolver não é errado. Mas agora, só viver para provar algo para alguém ou passar sobre alguém, isso é um pecado grave. Desunião e divisões, isso aqui, sobretudo para as famílias e para a igreja, é um pecado horrível, é fruto da carne. Porque nós sempre queremos estar em evidência. As nossas ideias, os nossos pensamentos e o que foge disso a gente quer já dividir, quer brigar, quer provocar desunião. As invejas, cristão não tem inveja. Aquele que realmente foi regenerado pelo Espírito Santo não tem inveja. Isso não faz parte da vida da pessoa. A inveja é um fruto da carne. As bebedeiras, os exageros envolvendo as coisas que entorpecem a nossa mente, seja na bebida, seja na droga, tudo aquilo que te tira do eixo, te leva para longe de Deus, as farras e outras coisas parecidas com essas. Reparem bem, em momento algum, Paulo disse que essas coisas são espirituais, ou que é o diabo. Não, ele falou fruto da carne. Isso é coisa própria da nossa natureza. A gente se auto-sabota o tempo todo. A nossa desobediência a Deus, ou aquilo que brotou da desobediência dos nossos pais, provocou em nós uma atitude deliberada de afastamento de Deus. Deus é o nosso Criador. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece cada célula, cada tecido, cada pensamento, cada neurônio, cada atitude. Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele nos criou. Todo homem que rompe com Deus, automaticamente, ele passa a se auto-sabotar. E como nós somos herdeiros do pecado, nosso primeiro pai pecou, e esse pecado se espalhou, nós temos uma tendência natural a nos auto-sabotar. A gente acha, por exemplo, que escravidão é liberdade. Tem gente por aí que acha que se prostituir, ou ser libertino, ou beber demais até cair, ou usar drogas, ou fazer uma série de coisas erradas, tem gente que acha que isso é liberdade. Isso é exercício da liberdade. Você já conseguiu ver algum alcoólatra ou algum viciado deixar de fazer o que fazia em menos de um dia? Eu acho que não, né? Então agora a gente entende o que é escravidão e o que é liberdade. As pessoas que dizem que isso aí é liberdade, falam que a religião, ou estar com Deus, ou servir a Deus é uma prisão. Mas nós, de fato, vivemos a verdadeira liberdade. A liberdade do Espírito, a liberdade de decidir ou preferir ter paz, ter sanidade, ter saúde, ter equilíbrio, em vez de ceder às coisas da nossa natureza, que além de nos afastarem de Deus, nos levam a ruína. Portanto, meus irmãos, do verso 19 ao 21, o texto mostra que as obras da carne são o oposto das obras de Deus. O fruto da carne é o eu no centro. Retira-se Deus do centro e coloca-se o eu. E o resultado da vida sem Deus é uma vida que não é o reino. Paulo diz assim, eu repito, quem faz essas coisas não receberá o reino. Então agora, a gente já sabe o que não é fruto do Espírito.
Agora, nós vamos para o fruto do Espírito. Paulo começa dizendo ali a partir do 22, mas o Espírito de Deus produz. Ou na outra versão, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou como está aqui na nossa versão, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza. Essa delicadeza aqui, pegando o texto original, é você ser inclinado a ser bom em tudo. Não é a bondade em essência, mas é aquela inclinação para sempre pensar o bem, fazer o bem, dizer o bem. São aquelas pessoas que nunca têm uma palavra ruim na boca, sempre trazem o que edifica. E há pessoas assim, pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Amor é a essência de Deus, porque Deus é amor. Em 1 João, capítulo 4, João está fazendo um alerta contra os falsos mestres, né, os falsos profetas. Aí ele fala um pouco sobre isso e depois ele vai dizer, quer saber se alguém vem realmente de Deus, se um profeta é de Deus, se um pregador é de Deus, se alguém realmente é de Deus? Veja se essa pessoa vive em amor, se ela tem amor, porque Deus é amor. O amor é o balizador de todas as coisas, porque Deus é a essência do amor. Depois vem a alegria, aquela alegria que a gente não consegue explicar, aquela alegria que vem da paz, que excede todo o entendimento. Aprendi a estar contente em todas as coisas, como o mesmo Paulo diz, paz, estado de paz, porque você tem certeza do futuro, tem certeza do que Cristo fez por você. Paciência, precisamos desenvolver paciência no nosso dia a dia, sobretudo em um mundo em que tudo é para ontem. Veja só como as coisas se conectam, já falamos sobre isso cedo aqui. Vivemos no mundo do para ontem, da correria, mas a paciência ainda faz parte da nossa história e precisamos continuar desenvolvendo-a. As meditações precisam continuar acontecendo, as ponderações, os pensamentos, as contemplações. Tudo na vida é um processo, nada é tão rápido assim. Precisamos voltar a ser pacientes, a semear a nossa vida na fé. Porque a transformação vem com paciência, que produz perseverança. Depois vem a benignidade, que é essa delicadeza que eu falei, a bondade, ser bom em essência. E nós só passamos a ser bons em essência quando Cristo entra em nós. Fidelidade, mansidão. Isso é difícil, sobretudo em meio ao trânsito, em meio a uma sociedade polarizada, seja nas redes sociais ou fora, onde somente a opinião daquele que escreve é a que vale, não se respeita mais aquilo que é diverso, que é diferente, e domínio próprio. Domínio próprio. Agir conforme Cristo agiu. Esses são os frutos do Espírito, meus irmãos. Mas o fruto do Espírito é tudo isso. É como se uma laranja ou uma mexerica com vários gomos. Cada um é diferente, mas todos eles fazem parte do mesmo fruto. Na verdade, o verdadeiro fruto que habita em nós quando recebemos a Cristo é o próprio Espírito Santo. Ele é o fruto que o Pai faz brotar em nós. E a partir desse fruto supremo, há vários frutos menores, ou há várias manifestações desse fruto, através do amor, da alegria, da paz, da paciência, por aí vai. Tudo aquilo que o Espírito Santo produz em nós, escutem mais uma vez, não é da noite para o dia. É um processo, é vida, é caminhada. E é por isso que a igreja de Cristo é tão necessária, é tão importante. Porque é aqui que a gente aprende a perdoar. Aqui que a gente aprende a pedir perdão. Aqui que a gente aprende a sermos mais pacientes.
com o outro que talvez não está tão maduro na fé quanto nós. Ou então, é aqui que a gente aprende a pedir conselhos daqueles que estão mais maduros do que nós. A igreja é necessária. É aqui que a gente aprende a ser gente como Cristo foi. Quer desenvolver os seus frutos? Ou o fruto do Espírito Santo? Em primeiro lugar, busque a Deus. Creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e viva esta comunhão. Porque ela é essencial. Ela nos ajuda a desenvolver o fruto do Espírito. E por fim, encerro essa mensagem com uma frase do teólogo John Stott, teólogo anglicano. Ele faz a seguinte afirmação e até provocação para a igreja. Ele diz que o fruto do Espírito Santo não reside em circunstâncias extraordinárias, mas no desenvolvimento de um caráter moral conformado ao de Cristo. Cristo tem que ser o nosso padrão. Cristo tem que ser a nossa baliza. Temos que olhar para o que ele fez e buscar fazer o que ele fez. Buscar entender o que ele faria em nosso lugar. Você não vai deixar de pecar ou de errar da noite para o dia, mas que a cada dia você possa reconhecer um erro e resolver esse erro, degrau por degrau, até que Jesus volte, até que vivamos a plenitude ou a consumação da glória dele em nossas vidas. Portanto, permaneçamos em Cristo, andemos no Espírito, como aprendemos semana passada, e deixemos o Espírito Santo produzir os frutos dele em nós. E o que são os frutos de Cristo, do Espírito? Os frutos do Espírito são o caráter de Cristo impresso em nossas vidas. Depois que a gente aprender a desenvolver esse fruto, que a gente caminhar junto, depois que a gente aprender que é Ele quem nos transforma, e essa transformação não vem da nossa própria força, depois que a gente aprender a buscá-lo e a receber isso que de graça Ele tem para nos dar, a gente vai aprender a cuidar uns dos outros, que é o que a gente vai ver semana que vem. A carregarmos os fardos uns dos outros. Que Deus possa colocar isso no seu coração. Leia novamente os capítulos 5 e 6 de Gálatas e que Ele possa continuar falando com você. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ajuda na nossa caminhada. O Senhor nos chamou, o Senhor nos transformou, o Senhor agiu em nós, o Senhor nos salvou e a cada dia tem colocado pouco a pouco o teu caráter em nós, impresso em nossas vidas, dia após dia. Muito obrigado por isso, Pai. Eu quero pedir que o Senhor nos dê paciência para vivermos essa vida na fé, para que nos desenvolvamos como igreja, como indivíduos, que a cada dia possamos entender que, por mais que queiramos ver o extraordinário, mas é no ordinário, é no dia a dia, são nas coisas simples que o Senhor se manifesta. É numa palavra bendita, é num pensamento transformado, é num abraço dado, é num acolhimento, é numa paciência desenvolvida, é numa delicadeza construída dia após dia. É no domínio próprio, tão difícil no nosso meio e na nossa cultura. Ajuda-nos a desenvolvê-lo. E, Pai, sobretudo, nos dê paciência para que vivamos construindo um caráter semelhante ao Teu em nós, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.